Uma vida na vila. Parte 11. Muitos elfos negros se reuniram na praça. Era provável que todos na aldeia, exceto as crianças, estivessem reunidos aqui. Parecia que eles também usavam essa praça para realizar reuniões. No entanto, embora fosse chamado de praça, porque esta era uma vila de elfos negros, estava suspensa no ar. Era um lugar que parecia uma bandeja gigante presa pelas pontes que se estendiam das árvores. Parecia um lugar que eles não poderiam usar se chovesse, mas eles não tinham uma sala de reuniões na aldeia, e não havia uma árvore élfica que pudessem conter esse número de pessoas. Talvez se houvesse muito menos pessoas, eles poderiam ter feito isso em uma das árvores élficas, mas isso provavelmente não era algo que ele deveria perguntar agora. Ainz estava participando da reunião como consultor. Francamente, ele queria recusar o papel. Ele queria recusar com todas as suas forças uma posição com esse tipo de responsabilidade. Havia alguém, em qualquer lugar, que ficaria feliz com esse papel não remunerado em primeiro lugar. O mais desejável seria participar como observador, mas o outro lado queria que ele participasse como conselheiro. Desde que o próprio Ainz foi atraído para o tópico da reunião, ele estava hesitante, indeciso e tão confuso que apenas acenou com a cabeça em concordância enquanto estava nesse estado. O que despertou seu interesse foi, antes de tudo, o resultado. Havia uma grande diferença entre saber e não saber a que tipo de conclusão eles chegaram. Em seguida, quem era a favor e quem era contra? Em que tipo de atmosfera eles conduziriam sua discussão? As coisas que ele queria saber, coisas que não entenderia só de ouvir falar, não podiam ser aprendidas apenas lendo as atas desse tipo de reunião. Mesmo que desse encontro saísse algum tipo de conclusão como consenso da aldeia, provavelmente haveria pessoas que ficariam insatisfeitas ou não aceitariam. Ele não tinha decidido sobre o que fazer com a aldeia a partir de agora, mas não seria uma má ideia tomar o curso de descartar aqueles que trariam prejuízos para Nazarick. Se fossem benéficos para Nazarick, ele os traria individualmente. Se fosse Albedo ou Demiurgo, eles poderiam inferir tudo sem participar da reunião, mas para uma pessoa comum como Ainz, isso seria difícil de fazer. Enquanto olhava para os elfos negros reunidos, Ainz de repente se lembrou de seu tempo em Ainz ou Algon. Por exemplo, mesmo em um mundo virtual, onde os rostos não se moviam, a atmosfera de uma reunião era claramente sentida. Seja como for, nunca foi um grande negócio. Nas reuniões em que as coisas eram decididas por maioria de votos, a capacidade de ler a sala não era tão importante. No entanto, isso provavelmente não era o caso aqui. Estar nesta posição pode ser inesperadamente conveniente. Se eu sair no meio e abandonar meus direitos de voto, então não precisarei me responsabilizar por nada, e não é como se eu tivesse algum grau de experiência em aconselhar em uma reunião de qualquer maneira. Para ser franco, Ainz não sabia muito sobre reuniões. Claro, ele próprio já havia participado delas antes, afinal, Suzuki Satoru era um adulto trabalhador. Seria raro uma empresa não ter nenhuma reunião. No entanto, mesmo que ele tenha participado, seu único voto foi inútil. Eram reuniões apenas nominais, serviam apenas para receber ordens de cima. Assim, seus sentimentos em relação a elas eram apenas naturais. Portanto, ele apenas compareceu, nada mais. Bem, então, como foi desde que ele veio a este mundo? Reuniões na grande tumba subterrânea de Nazarick foram um inferno para Ainz. Porque as opiniões de Ainz, o governante, sempre foram consideradas corretas, não importa o quão erradas fossem, era impossível para ele dizer algo errado. No entanto, desde que os guardiões reconheceram Ainz como seu governante absoluto e, por alguma razão, um gênio que vê através de tudo, eles continuariam pedindo sua opinião. Essa pesada responsabilidade foi uma das principais causas da deterioração da psique de Ainz. Como minha opinião é sempre priorizada em Nazarick, com certeza seria bom se eu pudesse adquirir algum conhecimento útil sobre como as reuniões são conduzidas. Nesta, não há conjectura sobre o que o governante absoluto está pensando. O que ele queria ganhar e o que ele estava procurando eram difíceis para Ainz colocar em palavras. Mesmo assim, ele achava que se houvesse algo que pudesse expandir seu conhecimento, ele gostaria de obtê-lo. Finalmente, os anciãos apareceram. Eles estavam no centro da multidão em forma de U. À sua direita e esquerda estavam grupos de diversos elfos negros que pareciam estar se inserindo na reunião. A posição de Ainz estava em um local um pouco separado de onde os anciãos estavam. Sim, para ser honesto, eu falhei. Porque eu estava rondando a casa do mestre temporário, eu não conseguia entender completamente as relações entre os elfos negros nesta vila. Mesmo nessa reunião dos aldeões, havia pessoas com quem ele havia trocado cumprimentos casuais, bem como aqueles cujos nomes ele nem sabia. Ainz só trabalhou duro na coleta de informações sobre os VIPs desta vila. No entanto, se você perguntasse a ele se ele sabia que forma a rede de relacionamentos estava centrada nessas pessoas, ele não estaria tão bem informado.
Dito isto, ele havia explicado claramente por que não podia ser ajudado. Além disso, mesmo se ele tivesse trabalhado duro e construído relacionamentos com eles, ele não teria sido capaz de se aproximar o suficiente para que eles deixassem todos os pretextos e falassem com ele sobre qualquer coisa em tão pouco tempo. Adultos, tem muitas coisas acontecendo afinal. Eu gostaria de acreditar que não é assim para crianças. Com base no conhecimento superficial de Ains de tais coisas, parecia não haver nenhum significado particular neste arranjo de participantes. Enquanto pensava que desejava que todos tivessem crachás, Ains usou magia ilusória para colocar uma expressão séria por enquanto, e esperou o início da reunião. Agora, então, vamos começar. Um dos anciãos, o homem mais jovem, falou. Eu acredito que todos vocês já ouviram sobre isso de outra pessoa. No entanto, para determinar o que é factual, permita-me explicar mais uma vez. Hoje, um mensageiro do rei Elfo veio a esta aldeia. Ele falou sobre como o país dos humanos ao norte está lançando um ataque perto da capital real. Muitos olhos se viraram para olhar onde Ains estava. Sem dúvida, eles estavam pensando a mesma coisa que aquele que veio à casa do farmacêutico-chefe. Essa foi a razão pela qual ele teve que negar prontamente. Seria extremamente inconveniente para eles terem alguns mal-entendidos estranhos. Com licença, Ains levantou a mão. Parecia que eles não tinham esse tipo de regra, mas ele havia interrompido o discurso do ancião, então ele deveria pelo menos fazer isso. Apenas no caso, deixe-me dizer isso. É um país diferente daquele de onde venho. O país atacante é um país apenas de humanos, um lugar onde os elfos são escravizados. Algumas vozes de ódio se ergueram da multidão em resposta à palavra escravizados. Tão logo ele pôde ouvir sussurros de nós sabemos, elfos e outras coisas de menor importância. De alguma forma, parecia que uma expressão bastante livre de opiniões era permitida em suas reuniões. O país em que vivo é, como já disse anteriormente, é um país onde várias raças convivem. Por serem protegidos por lei, não há hostilidade nem perseguição. Isso significa que eles não são alvejados por causa de sua raça. Não há muitos criminosos, mas não é como se eles fossem completamente inexistentes, então se você andasse por lugares perigosos, então talvez. Não posso afirmar definitivamente que tal coisa não aconteceria. Desculpe por interromper você. Ains inclinou levemente a cabeça para o ancião e ele respondeu na mesma moeda. Então, devido ao ataque de outro país, eles também solicitaram que os elfos negros enviassem soldados. Isso não foi um pedido, um dos jovens gritou, seu ódio aparente em sua voz. Era uma ordem para enviar. Embora suaves, vozes de concordância podiam ser ouvidas daqui e dali. Os anciãos também não tentaram detê-los imediatamente. No mínimo, eles provavelmente tinham a mesma opinião. Então o que devemos fazer? Pensando que deveríamos discutir isso, realizamos esta reunião. Pretendemos levar o consenso que emerge desta aldeia para as outras aldeias e discuti-lo com elas. Portanto, gostaríamos que vocês entendessem que isso não significa que nossa opinião, pois ela se tornará a opinião dos elfos negros como um todo. Além disso, mesmo que tragamos a opinião desta aldeia para as nossas conversas com as outras aldeias, não só pode não ser adoptada, como dependendo da situação podemos nem chegar a uma conclusão. Para as palavras deste ancião, outro continuou. Não, provavelmente há uma boa chance de isso acontecer. Existe até a possibilidade de que esta aldeia, onde todos se conhecem, também não chegue a um acordo. Como resultado disso, pode acontecer que os elfos negros se separem e vivam separados um do outro como aconteceu uma vez no passado. O ancião olhou na direção de Ains por apenas um momento. Não ver olho no olho não é uma coisa ruim. No entanto, ao não ficarmos presos às nossas próprias opiniões e trocá-las com os outros dentro da aldeia, podemos adquirir todo tipo de ideias. Também acreditamos que é necessário ter uma perspectiva mais ampla sobre as coisas para decidir nosso curso de ação. Como isso funcionaria? Ains, tendo experiência como líder de guilda, não poderia imaginar fazer isso. Seria errado para o líder de uma organização apoiar a ideia de deixar todos fazerem o que quisessem e não unificar suas opiniões. Se os membros de uma guilda fossem contra a decisão da guilda por razões que não podiam aceitar, ou que não gostassem, então não teria sido sem sentido criar as organizações chamadas guildas em primeiro lugar. A razão pela qual eles foram capazes de obter força foi precisamente porque eles estavam unificados. A separação fazia de todos um bom alvo para serem esmagados. Seja como for, Ains não disse nenhuma dessas coisas. Nessas circunstâncias, não era bom para um estranho que achava que sua própria opinião era correta impô-la a eles. Para ver isso de uma perspectiva diferente, como você se sentiria tendo uma opinião imposta a você por alguém de fora? Além disso, a vida em um lugar perigoso como o Grande Mar das Árvores pode ser a razão pela qual eles enfatizaram a ideia de autodeterminação.
Embora ele só vivesse aqui por cerca de uma semana, Ains teve uma forte impressão de que a ideia de autorresponsabilidade era mais forte em elfos negros do que em humanos. Quando ele pensou sobre isso, parecia haver muitos problemas com essa maneira de pensar, uma que havia sido cultivada por quem sabe quantas dezenas ou centenas de anos até agora, sendo alterada pelas opiniões de um estrangeiro. A primeira, a dispersão dos elfos negros não seria um benefício para Nazarick. Foi por essa razão que tivemos a participação de quem conhece o mundo exterior. A discussão de repente mudou e Ains, perdido na incoerência de seus próprios pensamentos, acenou levemente em concordância. Não sei se serei útil ou não, mas vou extrair o máximo de minha sabedoria que puder. Oh! Entre as vozes de admiração que podiam ser ouvidas, um elfo negro lançou-lhes uma pergunta. Então, o que os anciãos estão pensando que devemos fazer? Enviar alguém mesmo que não tenhamos soldados nesta aldeia? Nós concordamos com essa opinião. Nós certamente não ouvimos falar de uma vila de elfos negros sendo atacada ainda, mas isso pode significar que eles não estão sendo atacados agora. Acredito que todos saibam disso, mas nossa aldeia fica nos arredores do país dos elfos e como está localizada na ponta sudeste, se o adversário estiver atacando as aldeias em ordem, esta aldeia seria a última, sim? Depois que eles exterminaram os elfos, nós, elfos negros, podemos não estar seguros. Se for esse o caso, devemos cooperar e expulsá-los. É aí que está a questão, anciãos. Só porque os elfos estão sendo atacados, isso não significa que os elfos negros também serão atacados, não é? Isso certamente estava correto. De acordo com as investigações de Nazarick, não havia nenhuma evidência de que elfos negros foram vendidos como escravos. E, inversamente, se estivéssemos com os elfos e partíssemos da guerra, o país humano poderia considerar os elfos negros como inimigos. Para começar, podemos lutar e vencer contra o país humano. O ar tremeu de comoção. Era uma pergunta razoável. O adversário havia penetrado até os arredores da capital real. A partir daí, seria bastante difícil ter uma reviravolta dramática. Se você pensar sobre isso logicamente, suas perspectivas de vitória eram baixas. Eu endosso a opinião do ancião, um elfo negro disse desconfortavelmente. Melão. No passado, quando fugimos para esta floresta, os elfos nos aceitaram. Você não sente a necessidade de retribuir essa gentileza? O elfo negro chamado Melão, que havia descartado a pergunta há pouco, apressou-se a responder. Não, não é disso que eu estava falando. Lutar ou não lutar não são nossas únicas opções, certo? Por exemplo, por que não convidamos os elfos para vir conosco e fugir? Esta floresta ainda é tão grande. Não sei que tipo de criatura são os chamados humanos, mas provavelmente não são mais habilidosos em viver nesta floresta do que nós. Se fugimos, eles podem não nos perseguir, e se o empurrão acontecer, também temos os meios para migrar para uma floresta que está longe. Além disso, por que os humanos estão atacando os elfos? Não há uma chance de que os elfos foram os que atacaram primeiro. Se foi isso que aconteceu, então você colhe o que planta. Quem sussurrou isso foi o farmacêutico-chefe. Era uma voz baixa, mas alta o suficiente para todos ouvirem. Certamente, porque os países élficos e humanos estão lutando. Os humanos também vivem nesta floresta. O ancião olhou para Ains como se estivesse pedindo ajuda. Não, minhas mais profundas desculpas, mas não sei o motivo da guerra. Em vez disso, é a primeira vez que ouço que o país humano penetrou tão longe. No entanto, eu sei que o país humano fica fora do grande mar das árvores. Eu não acho que isso seja uma luta pela existência de forma alguma. Isso foi certo. Esta floresta é grande demais para sabermos tudo sobre ela, e isso significa que o mundo exterior é ainda maior do que isso, suponho. Então, o que você acha que devemos fazer? O que? Você está me perguntando, um estranho, algo assim? Bem, isto é constrangedor. Por enquanto, isso não significa que os elfos negros sejam absolutamente uma das raças que eu gostaria. A existência das árvores élficas e o conhecimento do farmacêutico-chefe estavam entre algumas das coisas que ele queria, mas não eram incentivo suficiente para ele absolutamente querê-los. Mas, bem, não é como se eu quisesse que eles morressem. Eu só tenho que direcionar a conversa em uma direção onde eles não vão morrer sem mentir sobre nada. Os rostos de Aura e Maria apareceram em sua cabeça. Ele não sabia se tudo estava indo bem para eles, mas eles poderiam ficar tristes ao saber que as crianças com quem brincavam haviam morrido. Ains pensou um pouco e encontrou sua resposta. Sim, livrá-los dessa situação é impossível, já que eu nem preparei nenhum material de apresentação dessa vez. Ele rapidamente montou um plano cheio de buracos, ele queria evitar que isso se tornasse a semente do desastre. Se fosse esse o caso, ele deveria apenas dizer honestamente o que estava pensando. Primeiro de tudo, se você tem uma dívida de gratidão, trair isso seria nojento.
Se algo acontecesse com você novamente, os elfos negros seriam considerados uma raça na qual não se pode confiar, e ninguém o ajudaria. Os anciões acenaram com a cabeça em concordância. Por outro lado, a garantia da vitória, não o que os elfos acreditam, mas com base nas informações que todos vocês coletaram com calma, é garantida. Se sua resposta for não, então não há nada mais que eu possa dizer além do fato de que todos vocês vão lutar seria uma loucura. Os jovens concordaram com a cabeça. Portanto, se dependesse de mim, escolheria algo que não fizesse uso de nenhuma dessas opções. Expressões de curiosidade apareceram nos rostos de todos. Enquanto sentia o olhar de todos sobre ele, Ain se lembrou de seu tempo em Yggdrasil quando havia disputas entre guildas. Eles realizariam uma estratégia em que se juntariam aos dois campos para que se beneficiassem, não importa quem ganhasse. Havia táticas ainda mais desagradáveis para o mesmo tipo de situação, mas Ain e seus amigos só usavam essas estratégias por causa de suas circunstâncias naquele momento. Os elfos negros certamente não poderiam usá-las agora. Primeiro, cada aldeia envia algumas pessoas como reforços. Essas pessoas provavelmente morrerão em batalha, mas você ainda as enviará. Os elfos certamente reclamarão do pequeno número de reforços, mas se você der desculpas como estamos levando em consideração a proteção da vila também, só poderíamos enviar esse número de pessoas, então até os elfos provavelmente não serão capazes de dizer mais nada. Essa é mais ou menos a razão pela qual você enviou os reforços. Enquanto isso, as pessoas restantes serão evacuadas. Quando Ains terminou sua explicação, vozes dizendo eu vejo podiam ser ouvidas aqui e ali. Ao mesmo tempo, também havia vozes dizendo isso não é um pouco dissimulado. No entanto, parecia que havia muitas pessoas que o viam favoravelmente. Como esperado do elfo negro que vive na cidade. Nós nunca teríamos inventado uma coisa dessas. Ains fez seu rosto ilusório se transformar em um sorriso irônico em resposta às palavras do ancião. Eu realmente não estou tendo a sensação de que eles estão me elogiando. No entanto, ficou claro para ele que o ancião não disse aquelas palavras sarcasticamente ou maliciosamente. De qualquer forma, talvez a razão pela qual algo até mesmo alguém do meu nível poderia inventar, mas não ocorreu imediatamente a eles é porque eles são ingênuos, mas os homens lagarto usaram essa tática precisa. Ops. Porque eu moro em uma cidade, é simplesmente que eu sou sorrateiro. Não, não é nada disso. Cortar uma parte para salvar as outras é um método que costumamos usar nas hortas e em outros lugares. O farmacêutico-chefe falou e olhares de choque podiam ser vistos nos rostos de várias pessoas. Talvez ele geralmente não fizesse declarações nesse tipo de lugar. Ou talvez ele geralmente nem participasse. Muito obrigado, mestre temporário, e há algo importante que esqueci de mencionar. Esta é a única coisa que eu gostaria que vocês se lembrassem. Depois que a atenção de todos estava completamente focada em Ains, ele continuou. Que no final, esta é apenas a minha sugestão. É apenas uma opinião única. Os únicos a decidir serão todos vocês que estão contra o tempo, porque todos vocês serão os únicos a arcar com a responsabilidade pelo que quer que aconteça depois. Esta era a única coisa que ele absolutamente tinha a dizer. Ele deveria dizer isso mesmo que fosse apenas para lembrá-los. Seria problemático se eles transferissem a responsabilidade para Ains porque ele a propôs. Aqueles poucos elfos negros que foram escolhidos quase certamente morreriam. Não, fazê-los morrer seria melhor para eles como um todo para ter uma desculpa para os elfos. Se fosse esse o caso, as famílias sobreviventes dos elfos negros mortos poderiam guardar rancor contra Ains. Portanto, ele teve que fazê-los escolher de forma independente, para que pudesse dizer, foi algo que vocês decidiram. Não? Isso não chegará às pessoas que têm algum rancor equivocado contra mim, mas não há necessidade de construir um relacionamento amigável com esse tipo de pessoa. Punito Moe-san também disse que é impossível conquistar todo mundo para ser um aliado, mas, se os pais das crianças que brincaram com Aura e Mare fossem enviados, poderia voltar para nos morder um pouco no futuro. No entanto, será um problema se eu me intrometer nisso. Embora, por precaução, vou confirmar mais tarde, considerando o pouco tempo que temos para trabalhar, isso vai ser difícil. Claro, seria diferente se Nazarick se beneficiasse. Ele se intrometia, emprestava itens que poderiam ser coletados mais tarde e se esforçava para que eles sobrevivessem. No entanto, aqueles elfos negros não valiam a pena ir tão longe. Já que eles não eram um povo que ele se arrependeria de perder, ele não tinha intenção de colocar tanto esforço para sua sobrevivência. Como uma ideia além disso, ele queria sugerir a rendição à teocracia, mas isso não podia sair da boca de Ains. Bem, ele não tinha a menor ideia se suas vidas seriam poupadas ou não se eles se rendessem, e também nem sempre era verdade que ceder trazia bons resultados. Foi uma opinião maravilhosa. O ancião desviou seu olhar de Ains e o virou para os elfos negros. Algum de vocês tem alguma opinião sobre isso?
Não houve vozes de discordância. A sugestão de Ains foi aceita em sua maior parte, na verdade, parecia que era um negócio feito. A partir daí, começou a discussão sobre quantas pessoas, para quem enviar e para onde fugir. Como eles teriam uma reunião com várias aldeias depois, tomar uma decisão agora pode ser muito precipitado. No entanto, adiar a decisão dessas coisas até aquela reunião seria um pouco lento demais. Ains olhou para aquela cena em um estado de espírito complicado. Ele sentiu que sua necessidade de aprovação social e autoestima havia sido satisfeita por ter sua própria opinião aceita, mas isso não era como a alegria que vinha de fazer uma apresentação bem-sucedida. Talvez fosse porque ele não tinha um objetivo claro em mente desta vez. Não que ele os estivesse liderando de uma maneira que seria benéfica para Nazarick, era apenas que sua sugestão gerava responsabilidade. A única coisa que podia fazer era fugir imediatamente e deixar que outra pessoa assumisse a responsabilidade. Além disso, eles já estavam esticados pelo tempo. Eles tinham que sair agora. Isso é incrivelmente rude da minha parte, mas parece que minha presença aqui é inútil, e já é hora de eu voltar para onde aquelas crianças estão esperando por mim. O mais velho dos anciãos falou como seu representante. Você realmente nos salvou desta vez. Mais tarde, queremos unificar a nossa opinião e propô-la às outras aldeias. Enquanto pensava que o ancião não precisava ser tão respeitoso com ele, Ains respondeu. Se sim, então nessa ocasião, você se importaria de não mencionar meu nome? Por que não? Certamente haverá aqueles que se oporiam a isso se descobrissem que é a opinião de alguém que realmente não tem nenhuma conexão com esta vila, e os elfos negros que vivem nesta floresta. Claro, suas verdadeiras intenções eram diferentes. Seu objetivo era diminuir, mesmo que um pouco, as chances de alguém guardar rancor contra ele. Não haverá nada do tipo. Embora possam ter deixado a floresta, são as palavras de um elfo negro com quem compartilhamos os mesmos ancestrais. Não deveria haver ninguém que os desprezasse. No entanto, eu entendo. Vamos esconder essa parte. Eu sou grato por isso. Agora é muito mais cedo do que eu planejei inicialmente, mas já é hora de deixarmos esta vila e retornarmos à cidade. O que você disse? Lamento terrivelmente lhe dar isso de repente, mas se alguma coisa acontecesse com essas crianças, eu nunca seria capaz de me desculpar com seus pais. A razão para Fiordono estar em guarda, porque os humanos são tão fortes. Por um momento, Ains ficou perplexo, mas ele entendeu que eles provavelmente estavam pensando que se pessoas tão fortes quanto eles estivessem deixando a vila como se estivessem fugindo, isso poderia estar ligado à força da teocracia. Eu não sei sobre isso. Estou confiante de que posso vencer oponentes comuns, mas como não há como saber de todas as pessoas poderosas dos países humanos, o que acontecerá é uma incógnita. Estou pensando que, se houver apenas uma pequena chance de que algo possa acontecer com as crianças, seria terrível. O ancião assentiu em compreensão. Embora nossa despedida seja lamentável, eu gostaria de colocar nossas coisas em ordem e ir embora. Isso é, pelo menos até uma festa de despedida, mesmo que nem tenhamos feito a festa de boas-vindas, e agora nem fazer nada pela sua partida se tornou uma vergonha para nós. De jeito nenhum, não vai chegar a isso. Neste momento é um estado de emergência. Não deve haver nenhum obstáculo à segurança da aldeia no futuro por nossa causa. Repetindo suas idas e vindas de eu quero fazer uma festa e você não precisa, Ains garantiu sua vitória para persuadi-los. Esta não é a nossa despedida final. Rezo para que haja um momento em que possamos nos encontrar novamente. No canto de sua visão, Blueberry estava fazendo algum tipo de dança estranha por algum motivo. Talvez ele pretendia apresentar seu filho a Ains na festa. Bem, então, Ains disse e estava tentando ir embora quando um ancião o parou. Fiordono. Eu realmente pensei que poderíamos discutir isso quando ninguém mais estivesse por perto. Esta é uma pergunta completamente irrelevante, mas você se importaria que eu perguntasse? O que é isso? Fiordono uniu as mãos com alguém em casamento. Ains ficou confuso com a pergunta do ancião. Se você não tem ninguém assim, como você se sentiria em tomar alguém desta aldeia como esposa? Quando ele passou a olhar sobre eles, não havia elfos negros direcionando emoções negativas para ele. Pelo contrário, as cores da expectativa estavam nos olhos das mulheres elfas negras. E não era como se estivessem sendo sacrificados pelo bem da aldeia, havia até pessoas dirigindo sorrisos favoráveis para ele. Não era como se Ains fosse particularmente conhecedor de mulheres. Pelo contrário, ele não entendia nada sobre elas. No entanto, mesmo assim, ele estava confiante de que os sorrisos que as mulheres tinham em seus rostos não eram falsos. Não, eu vou recusar. Isso, a verdade é que há muitas mulheres que me abordaram favoravelmente, sabe? É realmente um grande problema, você sabe. Haha. Abalado por um ataque vindo de uma direção inesperada, seu jeito de falar ficou um pouco confuso.
No entanto, o ancião não parecia estar particularmente preocupado com isso. Tenho certeza que é. Se fosse um cavalheiro com habilidades notáveis como você, haveria muitas damas que teriam afeição por ele. Parecia que a atração de uma pessoa para outra mudava com o nível de sua habilidade de combate, era o mesmo nas sociedades humanas. Não, ao olhar para a atitude das mulheres, essa tendência pode ser mais forte em lugares como este com perigo ao seu redor. Mas, havia sinais de que as mulheres pareciam ter aceitado sua desculpa agora mesmo. Esta deve ser provavelmente a última coisa que ele disse. Estas serão as palavras finais que deixo com vocês, mas se todos vocês, se essa necessidade surgir, não hesite em me dizer. Pode ser daqui a alguns meses, mas gostaria de voltar a esta aldeia. Se a essa altura parecer que você chegou à conclusão de abandonar esta vila, eu gostaria que você enterrasse o mapa com a localização de todos na frente da árvore em que fiquei. Rezo para que tal coisa não aconteça, mas se chegar a hora, estaremos sob seus cuidados. O ancião baixou a cabeça e, no mesmo instante, todos os elfos negros também baixaram a cabeça. Ains, vendo que todos levantaram a cabeça, anunciou: bem, então, vou me despedir aqui. Ele olhou para todos e inclinou a cabeça. Finalmente, ele enviou uma sincera e profunda reverência para o farmacêutico-chefe. E então Ains foi embora. Ninguém o parou, é claro, ele pensou que esse tipo de coisa não aconteceria. Ains caminhou até que ele não estivesse mais na linha de visão deles. As figuras de Aura e Mari estavam lá. Sua atuação como tio havia terminado. Suas atitudes eram as de guardiões de andar. Além disso, Aura parecia ser extremamente cautelosa, pois rapidamente correu os olhos por todo o corpo de Ains. Ains-sama, estou feliz pelo seu retorno seguro. No entanto, eles fizeram alguma coisa para você. Antes de Ains-sama finalmente ir embora, havia uma presença incomum sendo gerada por lá. Tinha o ar de caçadores com flechas encaixadas. Só havia uma coisa que me veio à mente. Ah, isso foi apenas uma proposta um pouco incômoda com a qual eles me abordaram. Isso pode ter sido dirigido a mim pelas senhoras. Dito isso, estou bem. Eu os enganei corretamente. Mesmo quando a Insama estava andando em nossa direção, um pouco desse sentimento permaneceu. Não, tive a sensação de que ficou ainda mais forte. Ains franziu as sobrancelhas. Parecia a Ains que as mulheres haviam aceitado sua desculpa, mas talvez isso não fosse verdade. De qualquer forma, Ains não sabia o que deveria fazer sobre isso. Além disso, eles já estavam indo para casa, então provavelmente não havia uma maneira melhor de lidar com isso do que o que ele escolheu. Normalmente, eu teria perguntado isso antes, mas há alguém que está prestando atenção em nós agora. Está bem. Não há ninguém. Aura o assegurou. Se fosse esse o caso, então definitivamente não havia problemas. Não, Aura já sabia disso, e foi por isso que ela fez essa pergunta quando eles se encontraram. Agora, eu pensei que estava tudo bem, mas você estava ouvindo o que estávamos falando. Sim, a Insama. Já terminei de explicar o conteúdo para Mare. Ao invés de falar aqui, seria melhor que eles voltassem para seus alojamentos temporários e o fizessem lá. No entanto, os dois podem ter notado algo que a Ins havia esquecido. Dependendo do que fosse, e embora fosse um pouco embaraçoso, talvez fosse melhor voltar àquele lugar e participar da reunião mais uma vez. Por isso, era necessário que eles falassem aqui conscientes do perigo. Nesse caso, você não teve nenhum pensamento sobre isso? Deixe-me ouvir suas opiniões sinceras. Os dois se olharam. Não houve pontos de particular preocupação. Achei a sugestão de Ain-sama perfeita. Sim. Pelo que minha irmã me disse, eu também pensei isso. Será que eles não perceberam que os pais das crianças com quem brincavam podem ser enviados para o campo de batalha, enviados para morrer? Ou será que eles notaram, mas não podem expressar suas objeções porque foi minha sugestão? Se fosse a primeira, poderia fazer os dois se sentirem tristes e acabar com as amizades que haviam feito corretamente. Ele provavelmente deveria perguntar a eles sobre isso um pouco mais. Você sabe, os pais das crianças com quem vocês brincaram podem ser expulsos. Os dois tinham olhares curiosos em seus rostos. Depois de olhar um para o outro mais uma vez, eles voltaram seus olhares para Ains. Foi Aura quem falou como seu representante. Isso mesmo. Há algo de errado com isso? Sua expressão dizia que ela estava sinceramente curiosa. Há algo de ruim nisso? Não, absolutamente nada. Ele não podia perguntar como eles podiam fazer esse tipo de expressão. Tudo o que ele conseguia pensar era que uma amizade não tinha nascido afinal. Ou é que, assim como meus amigos priorizaram o mundo real, esses dois estão priorizando Nazarick. Se sim, então qual é a coisa certa para eu fazer? Enquanto Ains não tinha certeza do que fazer, Aura colocou a mão atrás de seu ouvido, o movimento dela tentando ouvir melhor os sons distantes. Talvez algum tópico importante tivesse surgido por lá.
Ains ficou em silêncio para não ficar no caminho de Aura. Ains-sama. Parece que o assunto de Ains-sama surgiu por lá. Você poderia me deixar ouvir que tipo de coisas eles estão falando? Sim. Geralmente, eles estão dizendo coisas assim. Aura mudou ligeiramente o tom de sua voz, embora ela não fosse muito boa nisso, e o deixou ouvir. Por que você decidiu manter em segredo que foi sugestão dele? Porque o país em que ele vive é próximo ao país humano. Se o país humano descobrisse a verdade, que ele declarou essa opinião aqui, isso poderia causar problemas para ele no futuro, você não acha? A chance de isso acontecer, é isso que o ancião está pensando. Não sei. No entanto, não é verdade que devemos fazer isso para que algo que possa causar problemas a ele não ocorra. Todos os outros aldeões concordaram com isso e decidiram manter isso em segredo. Eu vejo. Obrigado, Aura. O fato de que a Insama os levou a essa decisão, não será vazado, certo? Ele não tinha nenhuma lembrança particular de levá-los a isso, e sentiu o desejo de perguntar a Mare por que ele achava que os havia levado a isso. Tudo o que a Ins fez foi dar uma sugestão, mas mais importante do que isso foi o seguinte: enquanto houver magia de controle mental, se quisermos evitar perfeitamente vazamentos de informações, será necessário matá-los. Vamos matá-los? Não, não vamos. Eu sinto que não há mérito em fazê-lo. Não, devo colocar assim. Não há deméritos na teocracia descobrindo, porque a teocracia é virtualmente uma nação inimiga. Não é como se eu particularmente quisesse aprofundar nossos laços com eles, e apoiar o inimigo do seu inimigo é uma coisa óbvia a se fazer. Não, isso em si tem mérito. Eu tinha uma aparência e um nome falsos. Faremos com que a teocracia gaste seus esforços em coisas inúteis. Ains deu uma olhada nas atitudes dos gêmeos lá. No entanto, suponho que seja muito ruim. Se a teocracia tivesse atacado diretamente esta vila, nós realmente poderíamos ter obtido muito mais benefícios com isso. Depois que os gêmeos se entreolharam e fizeram expressões curiosas, Mare lançou uma pergunta. A Insama. Por que você não os fez atacar a aldeia? Nós deveríamos ter matado os soldados da teocracia, enquanto disfarçados de elfos negros e os manipulados dessa maneira, não deveríamos. Ele estava exatamente certo. Os benefícios para Nazarick deveriam ser maiores fazendo as coisas dessa maneira, até Ains entendia isso. Não teria sido difícil de realizar causando MPKs. Apesar disso, a razão pela qual eles não fizeram isso foi porque eu não queria. A vida nesta vila tinha sido inesperadamente divertida. Incendiar esse tipo de vila com as próprias mãos parecia desagradável para ele por algum motivo ou outro. Isso seria um sentimento muito natural de se ter. Ninguém iria querer fazer algo que não queria fazer. No entanto, essa foi uma desculpa absolutamente imperdoável como o governante absoluto da grande tumba subterrânea de Nazarick. Aquele que estava à frente de uma organização deve priorizar os benefícios da organização. Apesar disso, ele havia priorizado seus próprios sentimentos. De certa forma, isso pode até ser considerado uma traição a Nazarick. Então eu falei para eles fazerem amigos, mas eu quem mais curtiu. Foi assim que as coisas terminaram. Seria ruim se ele não tomasse cuidado para evitar que esse tipo de coisa acontecesse novamente no futuro. Ains teve que pensar e agir com o benefício da grande tumba subterrânea de Nazarick como sua prioridade. Esse era seu dever como o único líder da guilda restante e seu papel como líder dos NPCs. Jurando isso em seu coração, ele estava perdido sobre como deveria responder à pergunta de Mare. Ele provavelmente deveria se desculpar porque ele tinha sido honestamente ingênuo. Isso mesmo. Eu também considerei isso. Se fosse para obter benefícios para Nazarick, era isso que eu deveria ter feito. No entanto, apesar disso, eu não fiz isso porque eu era ingênuo. Isso foi impróprio da minha parte como governante de Nazarick. Vou me esforçar para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça. Os dois estavam com os olhos arregalados. Não é nada disso. Isso mesmo. Tudo que a Insama faz está correto. Enquanto os dois o confortavam, eles chegaram à árvore elfica emprestada. Uma vez que eles coletassem as coisas que haviam deixado lá, seus preparativos para a retirada estariam completos. Como eles originalmente não tinham quase nenhuma bagagem, eles terminaram imediatamente e levaram sua bagagem para fora. Lá, Aura levantou o rosto. Quando Ains seguiu para onde o olhar dela levava, ele viu o farmacêutico-chefe correndo em direção a eles. Ele chegou na frente do grupo de Ains imediatamente. O farmacêutico-chefe estava ligeiramente sem fôlego. Ele possuía altas habilidades como farmacêutico, então ele poderia ser considerado um ser de nível moderado, mas suas estatísticas físicas eram baixas. Não estava claro qual classe ele havia escolhido, mas provavelmente aumentava os valores de habilidade da mesma forma que um conjurador de magia arcana fazia. Ele não tinha o ar de quem viera dar-lhes uma lembrança. Sem dúvida, ele veio aqui diretamente do local de encontro.
Talvez ele tivesse vindo para se despedir? Qual é o problema? Peço desculpas por não poder dizer adeus a você diretamente. Não, eu pensei em dar um presente final ao meu aprendiz temporário. Algumas mulheres estão tentando ir com vocês para a cidade. Eu sei porque as vi correndo para suas próprias casas. Se você realmente não quer lidar com isso, é melhor sair correndo da aldeia. O que? O que você quer dizer com o quê? Elas provavelmente não pretendem grudar em você, mas pulando em um lugar desconhecido, elas vão implorar por sua ajuda, sendo a única ajuda em que podem contar. Provavelmente como uma tática para diminuir lentamente a distância entre vocês. Aliás, se você puder apoiá-las, nossa maneira de pensar é que a poligamia ou a poliandria não são realmente um problema. Elas provavelmente estão pensando que não seria tão ruim reunir nossas tribos separadas com você como intermediário. E, se as outras tribos descobrirem isso também, bem, estou do seu lado, então, você entendeu o que estou tentando dizer, certo? Isso era ruim. Se eles fizessem contato com o corpo dele, sua verdadeira forma seria descoberta. Ele não podia garantir que as mulheres não fariam esse tipo de movimento. Os elfos consideravam os mortos-vivos como inimigos. Até que Ainz tivesse conquistado completamente os elfos negros, ele não poderia permitir que eles conhecessem sua verdadeira forma. Quando ele levou em conta colocar os elfos negros sob seu domínio, ele absolutamente não poderia prejudicar as mulheres do grupo avançado. O que? Você nem imaginava que chegaria a isso? Nem tanto. Vamos agora, você está falando sério? Um cara tão perspicaz quanto você? Talvez você tenha pensado que isso poderia acontecer, mas você não achou que eles colocariam em ação tão rapidamente, ou algo assim. Oh, vamos lá. Seja grato por eu ter vindo avisá-lo, ok? Havia apenas uma medida que a Ainz poderia tomar. Vamos, vocês dois. Vamos correr um pouco. Bem, então, mestre temporário. E isso era simplesmente fugir. Mal acabando de se despedir, os três passaram pelo farmacêutico-chefe e saíram correndo. Eles imediatamente entraram na floresta, mas não pararam. Naturalmente, eles correram até chegarem a um ponto em que acreditaram que não podiam mais ser perseguidos. Finalmente, pararam. Estamos bem. Não há sinais de perseguidores. Então, estamos voltando para Nazarick daqui. Ainz, o sinal de alívio aparecendo em seu rosto, sorriu largamente com a pergunta de Aura. Claro, sua expressão real não se moveu um centímetro, ou melhor, ele nem estava controlando sua ilusão. Nós não faremos isso. Voltar a Nazarick, reunir tropas e agir não é uma má ideia, mas não quero desperdiçar esta oportunidade perfeita. Nós três, alguns poucos selecionados, vamos realizar a estratégia que Punito Moe-san me ensinou no passado. Oh, o que pode ser isso? Mare perguntou, seus olhos brilhando. Ainz estava um pouco feliz. Se Mare tivesse tomado uma atitude de grito de dor aqui, seu entusiasmo teria diminuído. Ainz respondeu com orgulho. Estritamente falando, é um pouco diferente, mas estamos matando e roubando.